Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje eu quero falar com você sobre a psicanálise, essa ciência que é uma jornada para dentro de si e que eu amo tanto e que transformou tanto a minha vida. Não é apenas sobre curar os outros, é principalmente sobre compreender o que existe dentro de nós. A psicanálise é a ciência da alma, daquilo que não se vê, mas que comanda quase tudo o que sentimos e fazemos. A psicanálise é a ciência do inconsciente. Você sabia que só 20% dos nossos processos são conscientes? Apenas 20% nós acessamos. Os outros 80% que comandam as suas decisões, a sua vida, as suas doenças, os seus sintomas, estão numa base do seu cérebro que você não acessa. E a psicanálise, por isso eu sou tão apaixonada e declaradamente apaixonada por ela, ela nos dá a oportunidade de acessar esses 80% que a gente chama de inconsciente e que está escondido, mas ele não está escondido parado, ele está escondido comandando a nossa vida, as nossas relações, as nossas escolhas, o nosso futuro. Alguns dias atrás eu estava numa cidade e fazia uma palestra e o prefeito da cidade ao final veio me procurar. E ele disse: doutora, a senhora falou que 80% das doenças têm causas emocionais. Eu tenho uma enxaqueca há anos e eu sofro com ela, mas eu já fiz de tudo, tomo remédio, faço tratamentos e não melhoro. Eu mostrei para ele as causas inconscientes da enxaqueca. As causas de perfeccionismo, de excesso de cobrança e daí para frente. Fiz um relatório e entreguei para ele. Um homem de 52 anos. 2 semanas depois ele me falou: doutora, é inacreditável. Depois do que a senhora me falou e eu passei a trabalhar essas questões, mesmo sozinho, sem ter conseguido ir para terapia, eu comecei a trabalhar o meu excesso de cobrança, o meu perfeccionismo, a minha rigidez. Ele falou: doutora, tem 52 anos que eu trato a enxaqueca desde criança. E há 2 semanas, com essas informações que a senhora me trouxe à consciência, eu já melhorei substancialmente. Já tem 2 semanas que eu não tomo analgésico. Perceba o quanto a psicanálise é uma chave maravilhosa para dentro de nós. Enquanto o mundo ensina a gente a resolver o que é visível, a psicanálise mergulha no invisível, naquelas memórias que ficam escondidas, nas emoções que a gente aprendeu a calar, nos medos que se disfarçam de força e nas dores que se transformam em repetições. A psicanálise nos leva a mergulhar dentro dos nossos escombros. Eu queria trazer aqui para você uma metáfora. Imagina que você mora em uma casa. Essa casa tem um porão e você está vivendo dentro dessa casa, mas faz muito barulho nesse porão. Você ouve passos, você ouve gritos, você não consegue dormir dado o barulho que ocorre nesse porão. E tudo o que acontece no porão está interferindo diretamente na casa. Só que você não sabe se no porão existem ratos, ladrões, pessoas, fantasmas, histórias. Você não sabe o que ocorre naquele porão. Você só sabe que o porão interfere diretamente na realidade da casa. Este porão é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é o porão cheio de barulhos, cheio de situações, de recordações, de pessoas interferindo diretamente na realidade consciente da casa. Freud dizia que aquilo que não se torna consciente repete-se como destino. O nosso porão é esse nosso inconsciente, que não se torna consciente, a não ser via psicanálise. É exatamente isso que a psicanálise faz. Ela abre o porão e ilumina o inconsciente. Uma vez o porão iluminado, você escolhe. Se são ratos, vai detetizar. Se é alguém que mora lá, você vai mandar sair, entender por que mora. Se são lembranças, fantasmas, animais, janelas abertas, você vai resolver o problema do seu porão. Porque agora o porão está iluminado e você tem condição de lidar com o que está lá dentro. A psicanálise, ela dá nome àquilo que estava oculto. Ela organiza o que estava confuso e ela devolve sentido ao que parecia perdido. Ela te dá liberdade para escolher o que fica, o que permanece ou o que precisa ir embora da sua vida. Muito mais do que uma profissão ou antes de ser uma profissão, a psicanálise é um processo de cura.
um processo de revelação, um processo de autoconhecimento, mas também de liberdade, e das mais eficazes que eu conheço. Porque quando você entende as raízes da sua dor, você se reconcilia com a sua própria história. Quando você entende os autores que escreveram a sua história, você escolhe escrever uma nova história. A psicanálise, ela não é só um conjunto de técnicas, ela é uma forma de ver o ser humano, inteira, profunda, prática e verdadeira. A psicanálise é o espaço onde a alma encontra palavras, onde o silêncio se transforma em escuta e onde o passado deixa de ser prisão para se tornar aprendizado e fermento para o futuro. E é por isso que eu digo e repito, a psicanálise não muda apenas a mente. Ela muda o olhar, ela muda o ambiente, ela muda as relações, ela muda a nossa vida. Ela muda a maneira como nós entendemos o amor, o sofrimento, os relacionamentos, o sucesso, a fé, a vida, você. Depois de conhecer a psicanálise, você nunca mais vê o mundo do mesmo jeito. Eu adoro conversar com meu esposo, e muita gente conhece o Jorge, e até fazem brincadeiras na rua comigo. Cadê o Jorge? E ele brinca assim às vezes eu peço a opinião dele de alguma coisa e ele fala assim, depois que eu estou fazendo psicanálise, a minha percepção sobre isso mudou. Porque depois de tanto conviver comigo e ouvir tanto de psicanálise, ele já sabe muito de psicanálise. Mas ele mesmo relata a percepção dele a respeito das coisas, das pessoas, dos relacionamentos e até da própria carreira. Mudou muito. Eu tenho amigos, inclusive terapeutas dos meus filhos, que eles dizem, nossa, como seus filhos têm uma visão diferente de mundo, como eles são maduros, como eles têm uma leitura lúcida do mundo. Mas óbvio, eles convivem com psicanálise desde a mamadeira. A psicanálise, ela é um estilo de vida, ela é um óculos que vai nos fazer perceber tudo ao nosso redor de uma forma muito diferente, muito lúcida. E estando lúcidos, fazemos escolhas. No escuro, tropeçamos em pessoas, traumas, dores, histórias, coisas mal resolvidas. Se você tem vontade de estudar psicanálise, mas ainda está cheio de dúvidas, se sente que uma parte sua já sente esse chamado e outra parte sua pensa, será que é para mim? Esse vídeo é para você, porque talvez a psicanálise seja exatamente o que estava faltando na sua vida. Não apenas como profissão, muito além disso, mas como um caminho de autoconhecimento, propósito e liberdade emocional. Pense sobre isso. Se algo dentro de você grita quando você ouve meus vídeos, possivelmente a sua alma está pedindo por leitura, e essa leitura é a psicanálise. Antes de começar a me aprofundar nesse tema, eu quero te fazer um convite muito importante, talvez o mais importante da sua vida, o que vai mudar a sua vida para sempre. No dia 3 de novembro, às 8 horas da noite, vai acontecer um aulão gratuito e ao vivo, 100% online, que eu preparei para você. Não é apenas uma aula teórica, é uma experiência profunda e transformadora de psicanálise. Nesse encontro eu vou te mostrar na prática como a psicanálise ajuda a curar traumas, ela ressignifica dores antigas e ainda desperta em você um propósito de vida. Vai ter exercício de escuta psicanalítica, nesse dia 3 de novembro vai ter vivências práticas e reflexões que podem mudar radicalmente a sua forma de enxergar a si mesmo e as pessoas ao seu redor. O link para se inscrever está aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar e fazer logo a sua inscrição. Não perca a oportunidade, é 100% online e gratuito. Você pode começar a perceber situações a partir dessa aula que você nunca tinha visto na sua vida. Então, mais do que um convite, é uma convocação para que você mergulhe dentro de si. Agora vamos falar das principais dúvidas, objeções, dos medos que talvez estejam te impedindo de dar o primeiro passo. Muita gente acredita que só pode ser psicanalista quem fez a faculdade de psicologia ou outra faculdade. Isto é um mito. E por isso eu amo tanto a psicanálise, porque a psicanálise é acessível. Se alguém diz para você, se algum instituto, se alguma escola de formação diz para você que precisa ter uma formação para fazer psicanálise, está mentindo.
Existe uma lei, CBO 2515-050, que habilita qualquer pessoa com ensino médio completo a cursar psicanálise. A psicanálise é a ciência da liberdade. A psicanálise quer ser acessível para todos. Qualquer pessoa que disser alguma coisa diferente disso, vá à lei e mostre a lei. A psicanálise é uma formação independente, com um método próprio, onde você aprende a se tornar psicanalista. Freud, o criador da psicanálise, não era psicólogo, ele era médico. Winnicott, um dos maiores psicanalistas de criança, era pediatra. Lacan era neurologista, um dos maiores psicanalistas da história. E tantos outros, como Michel Foucault, que era filósofo, como Viktor Frankl, que era psiquiatra, como eu, que sou filósofa. E muitos dos primeiros psicanalistas vieram de áreas completamente diferentes. Professores, padres, filósofos, escritores, pessoas com ensino médio completo. O que forma um psicanalista não é o diploma, é estudar num instituto sério e o preparo emocional e a vivência com a escuta humana. O que prepara um psicanalista é o desempenho durante o estudo, é estudar muito e sempre. Psicanalista não para de estudar, você vai estudar a sua vida inteira. O seu processo de formação serão 12 meses. Mas as pessoas me perguntam, André, que tanto que você estudou? Eu estudo até hoje, eu estudo todos os dias. Mas desconfie de pessoas que tornem a psicanálise difícil para você. A psicanálise é uma ciência de livre acesso para todos que sentem esse chamado no coração. Eu tenho alunos de todas as áreas. Engenheiro civil, por exemplo, que me disse que sabia construir casas, mas que não sabia reconstruir pessoas. Ele tinha dificuldade de lidar, fazer gestão de pessoas na empresa dele, com os pedreiros, com os profissionais que trabalhavam com ele. Hoje, ele é psicanalista, atende online e falou que pela primeira vez para ele alguma coisa fez sentido. Concomitante, ele mantém a empresa dele de engenharia e ele falou, Andréia, a minha gestão de pessoas melhorou 1.000.000% depois que eu concluí a psicanálise. Outra dúvida muito comum é a seguinte, eu não tenho tempo para estudar. Eu sei, eu entendo, a rotina de todo mundo é pesada. O dia parece curto, o trabalho exige muito, mas não é tempo em termos de formação em psicanálise, é o ritmo. A psicanálise pode ser estudada em blocos curtos, no seu ritmo, direto do celular. Eu sempre digo, o que transforma não é estudar 10 horas num dia, mas 30 minutos todos os dias, com constância e presença. Eu, inclusive, recomendo aos meus alunos, não corram com os módulos, estude 30 minutos por dia, em 12 meses você estará formado. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem 30 minutos por dia para você? São 30 minutos apenas durante um ano para você. Em 30 minutos você vai estudar a sua aula, vai aprender um conteúdo denso online, na hora que você quiser. Não são aulas ao vivo, são aulas gravadas. Então esses 30 minutos pode ser a hora que você chega do trabalho, pode ser de manhã bem cedo, pode ser no horário que você entender. 30 minutos, além de um conteúdo denso, você vai receber ao final um exercício terapêutico que vai transformar a sua vida em todas as aulas. Uma aluna minha, a Júlia, ela trabalha em um hospital e tem 2 filhos pequenos. Ela quase desistiu. Me deu muito trabalho, toda hora me falava, eu vou desistir, porque ela achava que não ia conseguir. Hoje ela concluiu a formação, está com a agenda cheia, tem mais de 25 pacientes, cobrando R$150 o preço da sessão, e aí você soma esse valor, ela está ganhando mais de 16 mil por mês, com atendimentos online e com agenda cheia. O segredo não é tempo livre, é propósito. Quando você entende o porquê, o como acontece naturalmente. Você tem 30 minutos por dia para investir numa formação e transformar a sua vida? Aí vem a questão do custo. Ah, mas é muito caro me tornar psicanalista. Caro comparado a quê? Caro é continuar preso nas mesmas dores, sem transformação. Caro é passar anos em uma profissão que não te faz feliz e não te traz rentabilidade financeira. A formação em psicanálise, ela não é um gasto, ela é um investimento.
Ela transforma a sua vida e ainda abre portas para uma nova profissão, humana e rentável. Vamos pensar aí num valor. Quanto você investiria por mês em terapia? Eu posso te garantir que você vai pagar 1/5 disso. Um exemplo real disso, que eu já passei dessa objeção sobre custo, é a Fernanda, uma aluna nossa. Ela era professora da rede pública. Entrou na formação para se entender melhor, para lidar melhor com os alunos. Mas começou a aplicar o que ela aprendia. E os colegas começaram a pedir ajuda. Em pouco tempo ela abriu um espaço na própria casa, começou a atender online e hoje vive de atendimentos online, inclusive muitos pacientes fora do Brasil. O investimento que ela achava alto, hoje ela garante que é a sua liberdade. Qual o preço você está disposto a pagar para transformar a sua vida, seus relacionamentos, suas emoções e principalmente até a sua vida profissional? Outra dúvida constante: e se eu não conseguir ajudar as pessoas? Esse medo eu acho maravilhoso. Esse medo mostra que você tem responsabilidade. 50% para ser psicanalista você já tem. Mas ele não pode te paralisar. O medo, ele é um sinal. O medo não é uma faixa de pare. O medo é um sinal para te dizer: seja responsável, estude, se forme, se dedique. Mas o medo não pode ser lugar de paralisia. Ou o medo serve para nos alertar a respeito de nós, ou o medo serve para nos paralisar. Qual você vai escolher? A formação existe justamente para te preparar, passo a passo, com teoria e prática e supervisão. Inclusive tem um módulo que te ensina a atender os primeiros passos, as primeiras perguntas. Nós vamos te capacitar para se tornar psicanalista. Então não faz sentido você fazer um curso e no final não conseguir atender. Nós também somos responsáveis com o que nós te entregamos. Você não começa atendendo sozinho, você vai amadurecendo dentro do processo. Eu lembro de um aluno meu, lá de quando eu tinha uma escola pequena e uma formação presencial, ele me disse: nossa, eu tenho medo demais de ouvir alguém chorar e não saber o que fazer quando alguém estiver chorando ou alguma situação traumática que alguém trouxer. Depois de alguns meses, ele me contou: doutor, hoje eu entendo que não é sobre consertar o outro, é sobre acolher. Quando alguém chora no meu consultório, eu acolho e eu me torno um lugar confortável onde essa alma pode descansar. Isso é psicanálise. Aprender a ouvir de verdade e ser um ser humano acolhedor. Mas aí eu gosto de tratar, quando eu falo de objeções, do mito clássico. Inclusive os próprios profissionais fazem isso. A psicanálise é só para psicólogos. Isso, além de ser inverdade, é um absurdo. Isso é reserva de mercado e nós não vamos permitir. Não é. A psicanálise não é só para psicólogos. A psicanálise é uma área livre e autônoma. Ela não está ligada à psicologia. Ela é uma área autônoma. Ela é uma profissão aberta a qualquer pessoa disposta a estudar o ser humano, a atuar com ciências humanas, a atuar com saúde mental. No Brasil e no mundo há milhares de psicanalistas que não são psicólogos. Freud, o maior psicanalista, Lacan, o grande Lacan, não eram psicólogos. E fizeram, e como tantos psicanalistas que existem no Brasil e no mundo, fazem trabalhos incríveis, ajudando as pessoas todos os dias. Não permita que as pessoas venham te dizer que para fazer psicanálise tem que ser profissional da área de psicologia. Isso é reserva de mercado e isso não existe. E nós não permitiremos que esse discurso subsista. Outra dúvida que trava muita gente é o medo de não ter cliente. Nossa, se eu me formar e não tiver cliente? Só que a procura por ajuda emocional nunca foi tão alta. Vivemos uma época de ansiedade, depressão e crises existenciais. O Brasil é o primeiro país em ansiedade no mundo, o terceiro em depressão e o maior com afastamentos trabalhistas por transtorno de burnout. As pessoas estão sedentas por escuta e acolhimento. Hoje, você não precisa de um consultório físico. A maioria dos meus alunos que eu formei, quando eu tinha uma escola anterior presencial, eles atendem online, de casa, de qualquer lugar.
Aliás, se você quiser mudar para a praia e atender de um apartamento na praia, você vai atender. Eu tenho alunos que começaram atendendo amigos e hoje tem fila de espera. O mercado existe e ele cresce a cada ano. O que falta não é cliente, o que falta é preparo. Eu tenho vários cases e nós vamos colocar nas redes de pessoas que começaram a atender e que estão com a agenda cheia, por indicação do próprio Instituto André Vermont. Outra coisa que as pessoas também falam e que eu acho engraçado e mandam mensagens para mim na rede social, enfim. André, mas eu não tenho experiência na área de saúde. Eu também, quando comecei, não tinha. E o médico, quando começa, também não tem. E o psicólogo, quando começa, também não tem. Tudo bem, a maioria não tem. E todo mundo precisa partir de um ponto zero. Tem alunos que são advogados, arquitetos, empresários, professores. O que importa não é o que você fez até aqui. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. O que importa é você saber para onde você quer ir. Não ter experiência na área de saúde não é um fator que vai te dificultar. Todo mundo que começou na área de saúde um dia não tinha experiência. A psicanálise ensina do zero e te conduz com segurança em cada etapa. E eu posso te garantir isso. Outro medo comum também das pessoas, quando me procuram para saber se tem jeito para psicanálise, me perguntam muito: eu tenho medo de lidar com traumas, com histórias que as pessoas vão vir me contar. Esse medo é absolutamente normal e necessário, porque ninguém quer machucar o outro. Mas a psicanálise te ensina a lidar com isso com segurança, com técnica e com ética. Você aprende a escutar, interpretar e respeitar os limites de cada história. É tão lindo a formação porque você vai vendo você se tornando psicanalista. Os alunos me mandam mensagem: professora, no meu dia a dia, com os meus funcionários, com o meu marido, com os meus filhos, eu já me pego super psicanalista. Eu já me pego ouvindo as pessoas. Eu já me pego conseguindo ressignificar a história para as pessoas. Você vai ver que isso vai crescendo dentro de você. E o mais importante, você vai aprender a não carregar a dor do outro como se fosse sua. Você vai acolher, mas não vai levar para sua casa. E eu vou te mostrar um pouco disso e muito mais ainda no aulão do dia 3/11, às 8 horas da noite, com um exercício sobre cura de traumas. Lá eu vou te mostrar uma das ferramentas que você vai aprender durante o curso e que você vai poder usar no seu consultório. Eu vou usar diretamente com você. Você vai entender na prática como a psicanálise ajuda a organizar as emoções e transformar feridas em força. Tem também pessoas que me dizem: mas eu já tentei tantas outras coisas e não deu certo. Eu já fiz outros cursos e não deu certo. Tudo bem. Talvez o que faltou antes foi método, clareza, suporte e propósito. Se os meus vídeos entraram para você, se os meus vídeos te prendem, se a minha fala te chama a atenção, talvez o seu coração esteja ardendo, dessa vez de uma forma diferente, porque dessa vez existe propósito. A psicanálise é diferente, porque antes de transformar o outro, ela transforma você. Eu lembro de um aluno meu, Marcos, que tentou várias formações, terapias, coaching, daí para frente. Só quando estudou psicanálise, ele entendeu o que bloqueava ele de atuar nas profissões. Uma história não resolvida com o pai, uma autossabotagem. É provável que a psicanálise, bem antes de te formar psicanalista, ela vai te ajudar a rever todas as suas histórias. O Marcos curou aquilo e foi então que ele encontrou o propósito de vida dele. E ele me disse outro dia uma frase linda: a psicanálise não me deu uma profissão, ela me devolveu a minha identidade. É sobre isso. Antes da formação, vai acontecer uma transformação. Durante o período de estudos, você vai ser transformado para só então ser formado. Outra pergunta muito comum que chega para mim: será que psicanálise é para mim? A psicanálise é para quem sente o chamado de compreender, de curar e de ajudar. A psicanálise é para quem quer crescer na vida. A psicanálise é para quem quer se entender. A psicanálise é para quem quer curar filhos saudáveis e que não herdem os seus traumas.
A psicanálise é para quem não quer ver o seu matrimônio se dissolvendo porque você não se entende, não consegue entender o outro. A psicanálise é para quem quer levar transformação de vida para as pessoas. A psicanálise é para quem quer ajudar outras pessoas a transformar histórias com um final muito triste em histórias com um final que pode ser bem bonito e bem diferente. Não importa a idade, a profissão ou a história. Se existe dentro de você esse desejo de se conhecer, de ser um ser humano melhor, de ajudar os outros, de transformar seus relacionamentos e sua família, a psicanálise é para você. E o medo financeiro? E se eu investir e não tiver retorno? Lembre-se, o retorno vem com o preparo. A nossa parte nós faremos, caberá a você fazer a sua. Teremos as melhores aulas, as melhores metodologias, os melhores exercícios, mas cabe a você fazer a sua parte. A demanda é real, o mercado está pedindo por profissionais, o mercado está crescente. Muitos psicanalistas, ou a maioria deles, vivem de psicanálise, outros vivem de psicanálise e têm uma segunda fonte de renda sólida. Investir em conhecimento é plantar em terra fértil. Investir em conhecimento nunca é custo, é sempre benefício. O Einstein dizia que uma alma que se abre para o conhecimento nunca mais volta ao tamanho normal. Impossível você se abrir para o conhecimento e isso ser uma perda ou um custo. E aí muitas pessoas me procuram e eu acho bonitinho, especialmente senhores e senhoras idosas, já aposentados. Andréia, mas eu me aposentei agora, eu era professora, eu tô com 60 anos, eu acho que eu não tenho mais idade. Posso te dizer, isso é ótimo. E talvez isso para você seja uma vantagem competitiva. A maturidade é uma vantagem. Primeiro, que quando você atender o seu primeiro paciente, ele não vai te perguntar quantos anos você se formou. Ele vai olhar para você e entender que ele está diante de uma pessoa madura, que tem conhecimento cronológico da vida. Isso já é uma vantagem competitiva para você. A maturidade é uma grande vantagem. Ela traz bagagem, empatia e sabedoria. A maioria ou muitos dos meus alunos começaram depois dos 50 ou dos 60 anos, uma nova vocação. E eu sempre recomendo para as pessoas, é preciso ter bagagem existencial para se tornar psicanalista. Se o seu caso é que você já tem uma idade que você considera avançada, isso vai te dar uma bagagem existencial maravilhosa para você levar para o setting terapêutico. O contrário também acontece. O contrário também acontece. Muita gente, eu sou muito jovem, ninguém vai me levar a sério. Muito pelo contrário. Como você é jovem e vai se preparar muito, o respeito vai vir do preparo e não da sua idade. Como você é jovem, você vai trazer para suas sessões energia, insights atuais. Você vai poder atender talvez adolescentes, crianças. Talvez vai ser aí a sua fonte de renda, talvez é aí que você vai se identificar. Ou talvez você, como jovem, vai atender pessoas com transtornos relacionados ao mundo digital. Ninguém melhor que você, jovem, para entender e falar sobre isso. Não tenha medo, você vai conseguir, independente da sua idade. Tem pessoas também, alguns alunos ou pessoas que querem fazer psicanálise que dizem: eu tenho medo de não entender a teoria. Tudo bem, a teoria parece difícil no começo, mas uma das diferenças do Instituto Andrea Vermont, você se conectou comigo na internet não foi à toa. Eu transformo conteúdos difíceis, complicados, em conteúdos fáceis de serem entendidos, em conteúdos práticos. Esse é meu compromisso com você. Diferente de todas as formações em psicanálise do Brasil, a minha formação é a única onde você vai ver uma teoria difícil transformada num método simples e prático de entendimento. Você não vai precisar decorar conceitos, você vai precisar compreender pessoas, a começar por você. Doutora André, mas e se eu não tiver disciplina para estudar? Então, a disciplina não nasce da força de vontade, ela nasce do propósito. Ela nasce de você se comprometer com você, estudar diariamente. Quando você entende o porquê, o como acontece naturalmente. Quando você assistir as primeiras aulas, você vai ficar viciado. Naturalmente, você não vai querer deixar de estudar. Mas e se eu estudar, fizer psicanálise e não for reconhecido? O reconhecimento vem com a dedicação e com a seriedade. Toda profissão, isso não é da psicanálise. Ainda que você não escolha a psicanálise.
qualquer profissão que você escolher vai exigir de você dedicação e seriedade. A psicanálise é uma ciência que tem mais de 100 anos de história e ela é respeitada no mundo inteiro. Quem se forma com comprometimento conquista credibilidade. Eis aqui eu que posso dizer isso. A sua credibilidade se dará pela sua seriedade e pela sua dedicação. Doutor André, e financeiramente, como é que é? Dá para viver de psicanálise? Dá para viver disso? Sim, e cada vez mais. A procura é tão grande que muitos profissionais têm lista de espera. Alguns começam conciliando com o trabalho atual e depois fazem uma transição completa. Faz uma conta aí junto comigo. A maioria dos meus alunos hoje cobram de R$150 a R$200 a sessão. A maioria dos meus alunos não tem menos que 25 pacientes na sua carteira. Aí você vai fazer aí essa conta. Soma quanto que isso vai dar. Um pacote aí de R$200, nós estamos falando de 4 sessões por mês, nós estamos falando de R$800 só daquele paciente. Multiplica isso por 25 pacientes, você vai saber quanto que você pode ganhar ao final do mês. Menos que 15 mil, eu te garanto que você não vai ganhar. É uma profissão extremamente rentável, mas que nos deixa feliz porque a gente vai conseguir a nossa satisfação financeira ajudando outras pessoas. E se eu não conseguir equilibrar estudo e trabalho? É como eu já te disse anteriormente, a formação é online, flexível e adaptável à sua rotina. Muitos institutos e até nos criticam. Porque são aulas gravadas. Sim, são aulas gravadas. Para que todas as pessoas que queiram tenham acesso. Para que não fique preso a um horário onde muitas pessoas que sonham estudar não poderiam estudar. É por isso que a nossa aula é gravada. Porque você poderá fazer em qualquer horário, de qualquer lugar, da China ou da Bahia, dentro do seu fuso horário, dentro da sua rotina. Talvez você é mãe de família, está amamentando, isso você vai ter tempo 10 horas da noite, a hora que o seu filhinho dormir. A psicanálise é para você. Nós quisemos criar um curso que atingisse todas as pessoas e que tornasse a psicanálise democrática. Por isso as aulas são gravadas e não são aulas em tempo real, para que nós democratizássemos e desde a mãe de família que está amamentando até o CEO da empresa, todos pudessem e tivessem o direito de estudar. Você estuda no seu tempo, sem precisar parar a sua vida. E se a minha família, os meus amigos não me apoiarem, me criticarem? Isso provavelmente vai acontecer. Isso acontece. Muitos alunos chegam para mim com isso. Doutora, meu marido me critica muito. Doutora, meus filhos têm me criticado, meu grupo de amigos. E isso te ensina justamente que nós precisamos de uma ferramenta potente e poderosa para lidar com isso. A psicanálise vai te ensinar a lidar com as críticas. A psicanálise vai te ensinar a lidar com a necessidade de que o outro te valide e te aplauda. Se ninguém te aplaudir, você não faz? Se ninguém te apoiar, você para? A psicanálise vai te ensinar a olhar para isso. Por que que você precisa de plateia para que você consiga realizar qualquer projeto seu? Quando você se conhece, a opinião dos outros deixa de te controlar e passa a ser ínfima. E tem gente aí que ainda fala, mas será que eu faço psicanálise? Já existem psicanalistas demais. Na verdade, não. O número de pessoas precisando de ajuda é infinitamente maior que o número de profissionais disponíveis. Outro dia eu falava com a doutora Ana Beatriz Barbosa, muito conhecida e uma amiga e parceira querida, e ela me dizia, Andréia, o número de pessoas que precisam de terapia e o número de terapeutas nunca vai bater. Para pensar, na minha percepção, a maioria ou todas as pessoas merecem e precisam de terapia. Esse número nunca vai bater, nunca vai ter profissional demais. Se você se estudar, se capacitar, for ético, trabalhar direito, não vai faltar paciente para você, além dos pacientes que o próprio Instituto Andréa Vermont vai derramar para você, haja visto o número de pessoas que diariamente me procuram querendo ser atendidos pelos meus alunos. Há espaço e sempre haverá para quem trabalha com amor, com competência e seriedade. Eu tenho a graça de poder dizer, nenhum aluno meu tem menos que 25 pacientes em sua carteira. Graças a Deus. E se eu não tiver vocação para psicanálise? Vocação não é um sentimento, vocação não é um espírito, vocação não é um negócio que acontece.
A vocação se constrói. Quanto mais você estuda, mais você se descobre. Quanto mais você estuda, mais vocação você tem. Quanto mais você se apaixona pela psicanálise, mais vocacionado você se torna. E doutora, precisa estar fazendo terapia para fazer psicanálise? Eu não estou fazendo e nem nunca fiz terapia. Tudo bem, isso não é um problema. Durante a formação, você vai ter oportunidade de fazer terapia, você vai ter oportunidade de crescer junto com o conteúdo, junto com a formação. Isso é uma preocupação para depois. O autoconhecimento faz parte do processo. Você vai precisar fazer sua análise pessoal, mas deixe para se preocupar com isso na metade do curso para frente. Ah, mas eu já faço terapia. Ah, mas eu quero começar logo de início. Maravilhoso. Mas isso não é pré-requisito. Não precisa estar em terapia para cursar psicanálise. Doutor André, demora muito para se formar? Não. Em pouco tempo, eu considero pouco, 12 meses, você já pode começar a atender. E o ritmo é você quem define. Se você estudar 30 minutos por dia, em 12 meses você estará formado e apto para atender. O ritmo vai ser definido por você. E se eu não conseguir me sustentar com a profissão de psicanálise? Olha, eu posso te dizer o seguinte: o mercado existe e ele é sólido, a profissão é sólida e pessoas buscando ajuda emocional só aumenta ano após ano. Quem estiver preparado terá espaço. E eu posso garantir, tem alunos que eu tenho o prazer de dizer, se prepare, você estando preparado, haverá espaço para você. Doutor André, se eu quiser fazer psicanálise, mas eu não quero me tornar psicanalista, eu não quero atuar em atender pessoas. Posso te dizer, eu ouvi uma frase dessas no Rio de Janeiro agora algumas semanas atrás e é a mais pura verdade. A gente deveria ter psicanálise na escola desde o primeiro ano do primário. A psicanálise é a ferramenta mais eficaz de autoconhecimento que eu conheço. A psicanálise é uma oportunidade da gente entrar em contato com saúde mental. Como eu dizia, essa conta nunca vai fechar, nunca vai ter terapeuta para todo mundo. Por isso nós precisamos trazer saúde mental à pauta da mesa de jantar, da mesa de escritório, do nosso dia a dia. A psicanálise viabiliza você entender de saúde mental, especialmente a sua. A psicanálise é o melhor método de autoterapia que eu conheço. Nesse curso, você vai ter por mês pelo menos 23 aulas ou, teoricamente, 23 sessões de psicanálise, onde você vai entender o conteúdo. Ao final vai ter um exercício de autorreflexão, um exercício didático, olhando para aquele conteúdo e fazendo você mergulhar no seu inconsciente. É infinitamente mais barato do que uma sessão de terapia, o que você pagaria na aquisição desse curso e a ferramenta que você vai ganhar com autoconhecimento. Eu te garanto e eu vou lavrar em cartório, se ao final do curso você não melhorar o seu autoconhecimento, eu te devolvo o seu valor. Se ao final do curso esse curso não mexer profundamente com suas entranhas e você não se tornar um ser humano que se conhece mais as pessoas, acessa o seu consciente, eu devolvo o seu dinheiro. A psicanálise não é só para quem quer atuar como psicanalista. A psicanálise é para quem, em especial, quer ser um ser humano melhor. Imagine um advogado que entende de psicanálise. Como ele sairia na frente do mercado? Como ele atenderia melhor os seus clientes, como ele entenderia melhor dos processos, dos crimes, das situações de divórcio, dos pedidos por bens e brigas familiares. Imagine uma professora que vai entender de onde surgem transtornos, como transtorno de espectro autista, como TDAH e todas as neurodivergências atuais. Imagina uma fisioterapeuta que vai entender que 80% das doenças têm causas emocionais. Ela vai tratar o pescoço, a dor nas costas, a dor na perna, sabendo em qual dor de alma ela está tocando. Imagina um personal trainer ou um nutricionista que vai saber as razões reais e as emoções reais que faz com que uma pessoa ganhe peso, coma, seja compulsiva. Imagina uma enfermeira que vai entender muito melhor os seus pacientes, que vai ser muito mais acolhedora. Imagina uma mãe de família, o quanto ela vai poder não deixar para os seus filhos a herança dos seus traumas. Imagine um pai de família,
podendo ser um pai muito melhor, um esposo muito melhor, entendendo que as suas ações impactam direto nos seus filhos. A psicanálise é para todos. A verdade é que todas essas dúvidas que nós trouxemos até aqui são normais, mas nenhuma delas é razão para você desistir. Você pode até dizer para mim que não quer fazer psicanálise, mas não venha me dizer que é por causa de alguma dessas dúvidas ou porque você não entendeu. A psicanálise é um caminho de transformação, de cura e de reencontro com a sua essência. E talvez o que você mais precise agora não seja de mais certezas, não seja de mais respostas. O que você precisa agora, você que está assistindo esse vídeo, é de coragem. Se dentro de você existe esse chamado de compreender a sua alma, de compreender a alma humana de outras pessoas, de mudar a sua vida, de mudar os seus relacionamentos, de acessar o seu inconsciente, de entender o que acontece no seu porão, de curar as suas feridas e de outras pessoas e transformar, ressignificar vidas. Então esse é o seu caminho. Não diga que a psicanálise não é para você. No dia 3 de novembro, às 8 horas da noite, eu vou te guiar em um aulão gratuito. E ao vivo, que pode ser o seu ponto de virada. Vamos falar sobre cura de traumas, libertação emocional. Vamos falar sobre os primeiros passos para você construir uma carreira sólida e humana. E mais do que uma aula, eu te prometo um encontro com a sua própria alma. Eu te prometo um encontro com você. Você tem um encontro marcado com você. Tem muita coisa dentro de você gritando. E dia 3 de novembro, essa voz precisa ser ouvida. O link para a inscrição está aqui na descrição desse vídeo. Reserve o seu lugar, prepare esse dia, pegue um caderno, um lugar tranquilo e o coração aberto. Porque depois desse aulão, você não vai mais olhar para você mesmo, nem para o mundo da mesma forma. Depois desse aulão, você não vai mais olhar para o mundo, nem para as pessoas, nem para tudo que acontece da mesma forma. A psicanálise é para você. E para você que chegou até aqui nesse vídeo e gostou do conteúdo de psicanálise, após o dia 3 de novembro, na Black Friday, nós vamos lançar uma oferta imperdível para quem quer fazer psicanálise, formação em psicanálise no Instituto Doutora Andréa Vermont. Então, não perca essa oportunidade. A psicanálise é para você e nós viremos com uma oferta maravilhosa que não vai aparecer mais. A psicanálise é sim para você. No dia 3 de novembro nós temos um encontro e o primeiro passo é agora. Faça logo sua inscrição, participe no dia 3 e entenda o quanto você pode começar o próximo ano com um comportamento absolutamente diferente e uma possibilidade de futuro totalmente diferente. Te espero no dia 3, te vejo com o maior carinho do mundo e com muita energia para entrar na sua vida de uma vez por todas e nunca mais a sua vida ficar da mesma forma.